Sejam bem-vindos a uma nova edição do HBM Cast. É um prazer tê-los conosco, você empreendedor, você empresário. Hoje eu vou começar diferente, hoje eu vou fazer uma pergunta de cara. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, você acha que uma empresa pode continuar pagando menos imposto no Simples Nacional e ainda assim perder clientes? Intrigante, né? A pergunta. Hoje a gente vai te explicar por que isso pode acontecer a partir da reforma tributária. E eu estou aqui para falar sobre esse tema. Tô fera, pessoal do HBM. Vou começar pela Camila, a coordenadora do Departamento Fiscal da HBM. Seja bem-vinda ao HBM Cast. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Vai ser ótimo falar aqui com vocês hoje sobre o Simples Nacional. Às vezes a gente foca tanto em empresas do lucro real presumido, mas o Simples Nacional também vai passar por diversas mudanças agora na reforma tributária. E a gente precisa falar sobre ele, o empresário precisa tomar decisões importantes agora. Legal, show de bola. Sócio proprietário do HBM, Danilo. Seja bem-vindo ao HBM Cast, mais um juntos, né? É um prazer sempre conversar com você, muita informação, conhecimento. Seja bem-vindo. Obrigado, Jean, obrigado, Camila, obrigado ao Hugo, né? Faz parte aqui desse bate-papo, né? Eu tenho certeza que vai agregar muito, né? Toda reunião, todo network que você faz com um cliente ou com um profissional da área, nesse momento ele é agregador. No período que estamos passando já e vamos passar no futuro até o fim dessa reforma tributária. Legal. E eu costumo brincar, não é a primeira vez, né? A lenda, né? Hugo Borges começou tudo isso, toda essa história, há muitos anos, né? Não vamos falar muito tarde. Tá 35. 35 só. De leve. Seja bem-vindo ao GameCast. Sempre bom falar com você e aprender, ou te ouvindo. Obrigado, Jean. Obrigado, Camilo, Danilo, por podermos participar desse bate-papo e levar informação para o empresário, o nosso herói brasileiro, como eu costumo dizer. Esse pessoal que sofre com a falta de informação errada e às vezes com a dificuldade de interpretar. Então eu gosto muito de estar nesse bate-papo com bons profissionais para eles levar a informação séria, verídica, legal e planejamento para o empresário brasileiro. Você sabe que a gente precisa fazer um dia? A gente precisa, galera aí da nossa produção, a gente precisa começar a gravar os bate-papos aqui do antes, né, do off. Eles estão brigando aqui, já que é muito conhecimento, muita informação. Já estava, né, saindo briga aqui obviamente, briga de ideias. Positivas. Cara, vamos começar assim, ó. Simples Nacional tá aí. Por que tem tanto especialista falando que mudou, que não é bem assim? O que é isso? Por que isso acontece? Aí que está o especialista, né? O Simples Nacional compensa, não compensa mais? A palavra especialista, ela é perigosa, né? Perigosa. Não, Simples Nacional não compensa mais, porque agora mudou tudo. Gente, vai acabar com a reforma tributária? Tem que fazer adaptações, mas o Simples Nacional, ele existe, ele funciona, ele é muito bom, porque ampara o pequeno empresário. Falando de pequeno empresário, não estou falando do grande empresário, né, mas o pequeno empresário, é fundamental que ele esteja e que continue estando no Simples Nacional ainda. Isso é bom. Fundamental. É bom, é muito bom. Porém, nós vivemos um mundo, e o momento do Brasil não é diferente, de adaptar. Os nossos pais trabalhavam de um jeito, eu trabalho de outro, nossos filhos trabalharão de outro. Adaptação. Então, quem está no Simples Nacional precisa se adaptar, não sair do Simples Nacional. Como diria, né? Não são os fortes que sobrevivem, mas aqueles que conseguem se adaptar. Exatamente. Né? A cultura do empresário do Simples Nacional é a primeira que tem que mudar. Por que eu te falo isso? O Simples, né? Hoje a pessoa está no MEI, ela começa a crescer, vai para o Simples, né? Antigamente não tinha um MEI, mas agora, alguns anos atrás, já tem essa opção do MEI. E o Simples, ele é do empresário emergente, na maioria. E o empresário que está começando, o ritual de organização dele é normal, isso é brasileiro. Ele tem que se adaptar.
Ele tem que aprender a se planejar da agora em diante. Ele tem que sentar na cadeira, tem que deixar de operacionar um pouco, de operacionalizar e fazer a gestão da empresa dele. Tudo começa no planejamento nesse início dessa reforma tributária. Você sabe que, aí Camila, eu quero te ouvir, ele falou assim, né? O simples, ele tem por característica estar atrelado ao empresário emergente, né? Traduzindo, empresário emergente é que tá dando certo, né? É o que Tá crescendo, né? É o que tá pagando a Porque conta. senão ele não é emergente, né? É. Então, para continuar sendo emergente, precisa estar atento ao Simples Nacional. Sim. E as reformas, tudo que vai mudar e se adaptar e tudo mais, né, Camila? E planejar, e sentar na cadeira e planejar. Às vezes o que eu sinto é que o empresário que ele tá, o pequeno empresário, ele é tudo dentro da empresa. Ele é o empresário, ele é o vendedor, ele é o financeiro, ele tem poucas pessoas para dar suporte para ele. Então, o que a gente precisa maior agora, maior ênfase é em organização. Se a empresa não for organizada, ela tem que tomar uma decisão muito específica agora em setembro. O que antes era em janeiro do ano seguinte, em janeiro de 2027, eu escolheria se eu seria optante pelo Simples Nacional ou não dentro do ano de 2027. Essa opção agora ela vai antecipar, ela vai ser feita em setembro. Então, a gente tem uma janela muito curta para a gente sentar e fazer o planejamento e ver quem são os fornecedores, quem são os compradores desse empresário do Simples Nacional, quem ele tem na linha de frente para ajudar ele nessa organização, para poder tomar as decisões corretas. Ele vai apurar em qual o CBS, que começa a vigir agora em 2027, por dentro do Simples ou por fora. Então, são perguntas que ele precisa responder num prazo muito curto, e se ele não está pensando nisso até agora, já é um momento dele pensar. Sabe que eu tenho como máxima, eu acredito muito nisso, Haroldo, de que a empresa ela tem que, é assim, ó, cresce e organiza. Cresce e organiza. Porque a organização que ela faz com base no crescimento anterior faz com que ela também cresça. Então ela cresce e organiza. Só que você que está me ouvindo e é empresário, não adianta cresce, tem a organização. E é para isso que existem operações como a HBM, né? Que ajudam você nesse momento de crescer e precisa crescer para se organizar. Eu quero fazer tem dois pilares agora que eu quero que vocês conversem com a gente, tragam as visões de vocês. O primeiro deles é qual a maior mudança da reforma em relação a todo esse universo que a gente está falando. E o segundo é qual o maior erro que o empresário pode cometer. Então, qual a maior mudança, qual o maior erro na visão de vocês? A maior mudança é ele analisar, junto com a equipe técnica, o que ele vai fazer agora em setembro, como a Camila falou muito bem. As obrigações mantém para o Simples Nacional, não mudou nada as obrigações. Porém, as opções aumentaram. Olha, eu vou agora, em setembro, dizer, a partir do ano que vem, eu quero fornecer para empresas do lucro real, empresas grandes. Eu quero vender para a Comigo, quero vender para a Delta, eu quero vender para a empresa Campeão, para a Ambiforte. Essas empresas são do lucro real. Eles querem o crédito do CDS, que está em 9%, 10% aí. Eu vou dar um desconto de 5% para ele. Ele não vai querer, porque vai vender 10%. Conta boa é essa. Então, eu quero continuar vendendo para essas empresas? Não, eu não estou, meu faturamento em relação a essas empresas é pequeno. Eu vou aqui trabalhar com empresas pequenininhas, que é do Simples, e com o consumidor final. Então, a minha opção é continuar atendendo os grandes e não perder cliente, ou vou perder os clientes, mas eu não vou pagar o CBS, não vou fazer essa opção, e vou atender só o consumidor final. Essa decisão é crucial. Então, isso não é uma mudança. Isso é uma nova opção, né? Está falando aqui, é uma opção que o cliente tem que fazer agora em setembro, e ele tem um mês de agosto para ele estudar isso aí. Discutir com o Danilo, com a Camila, ou com outro colega que tiver, de repente... Não, outro colega não. Estou brincando. E com Mas ele outro colega não. tomar a decisão em agosto.
olha, eu vou exercer essa opção ou não vou. Só que ele não pode ficar no achismo. Antigamente fala assim, não, eu vendo 100 mil, eu sou simples ou não sou? Agora não é mais assim. Ah, quanto é a alíquota do simples? Ah, ela é mais barata que o lucro real, então eu vou ser simples. Não, não é mais assim. Quem é o meu público comprador que eu quero acompanhar ou quem é que eu passo a atender a partir do ano que vem, que é meu nicho de mercado? Essa é a pergunta. E na visão de vocês, mais alguma questão crucial no que se refere à mudança e erro? Um erro que eu tenho para falar hoje, que me marcou muito, foi um profissional da nossa área falando que na empresa dele, todas as empresas do Simples Nacional, ele faria a opção por CBS, por fora. O CBS, para quem não sabe, o CBS é um imposto que vai substituir o PIS/COFINS. Hoje o PIS/COFINS ele tem a faixa de alíquota de 9,25% para empresas do lucro real e ele vai ser substituído pelo CBS. Nós ainda não temos essa alíquota do CBS, nem teremos até outubro, né? E aí, o governo, o que ele deu de janela? Em setembro você faz a opção, como o Hugo falou. Se você não, quem cala consente. Então, quem se calar não fizer a opção pelo CBS por fora em setembro, vai continuar no Simples normal. Tem que olhar também para as empresas que talvez por um débito ou alguma coisa que aconteceu dentro do ano de 2026 já recebeu a intimação de exclusão. Tem que regularizar os débitos e refazer a opção para o Simples. E aí, se ele estudar o mercado, quando sair a alíquota do CBS em outubro e decidir que não é viável para ele por conta da alíquota, porque hoje também não tem como a gente fazer umas contas exatas, a gente não tem uma alíquota fixa, a gente tem um xismo. Então, se ele vê quando divulgarem a alíquota que não é benéfico para ele, ele tem até novembro, dia 30 de novembro, para manifestar o arrependimento dessa decisão de ter posto para recolher o CBS por fora. Dito isso, hoje um profissional falou que todas as empresas do Simples Nacional que ele atende, ele ia fazer a opção pelo CBS por fora. E aí, até novembro, ele decidiu o que ele ia fazer. Eu acho que isso é um passo arriscado. Por quê? Você vai prorrogar trabalho. Você tem que saber os fornecedores da pessoa que é do Simples Nacional, tem que ver se elas vão estar aptas a te dar crédito também. Não adianta nada eu recolher o CBS por fora, que é como se fosse um lucro real. Você vai entregar escriturações, vai ter débito, vai ter crédito. E aí, se os fornecedores dele não derem direito a esse crédito para ele, e ele abrir para recolher CBS por fora, ele vai tomar prejuízo. Se ele não tiver importância com os créditos, se ele comprar só de empresas do Simples Nacional e vender só para consumidor final, eu também, dependendo, eu acredito que na maioria das vezes não vai ser benéfico ele recolher CBS por fora. Então é caso a caso, não adianta a gente fazer no susto, passar tudo. Tenho lá 400 clientes, vou mandar tudo o CBS por fora. Depois, se não for benéfico para o seu cliente. Então, a gente tem que começar agora que a gente tem tempo a estudar caso a caso, conversar com cada um dos empresários e dar essa devolutiva para ele. Porque essa decisão não é do contador sem consulta com o empresário. É do empresário, mas você tem que dar assistência para ele. Então, esse é um erro que eu acho. Você não analisar os seus papéis, você não analisar a sua realidade, já fazer uma opção no susto, para depois, talvez, quem sabe, em novembro, você se arrepender. Você entendeu por que eu falei para não procurar outro coleguinha? É um manual, né? Ambulante. Manual ambulante é a Bíblia dos impostos ambulante. Vai procurar outro coleguinha, não faz isso, não. Diga lá, Danilo. Mas é isso mesmo, né? Não adianta o empresário querer trocar o pneu do carro andando. Ele vai ter que sentar, se preparar, se planejar. Outro ponto muito importante que precisa estar atento a essa reforma tributária é a precificação do seu serviço, do seu produto, né? Se você vai ter uma margem com a opção de ser contribuinte, principalmente da opção de ser contribuinte, se sua margem vai estar alcançando, deixando a gordura para te dar o lucro, para te pagar as suas despesas, estratégia. Tudo é plano. A plataforma central disso, do meu ponto de vista, que a gente está batendo na tecla, é planejamento. O empresário sentar com sua equipe, com o seu profissional que te dá assistência contábil e que direção que nós vamos tomar. E essa decisão tem que ser uma decisão assertiva, igual a Camila falou, né? Analisar os fornecedores, né? Quem vão comprar de mim, quem são os meus clientes, né? Se eu vou gerar mais crédito ou não, se vai ser bom para mim ou não. Então, é uma série de coisas, né? Eu sempre falei que simples não
Não tem Não tem nada. nada de simples. E agora mesmo. Agora pra frente é que não tem mesmo. Então, tem que se planejar. Eu quero mudar o rumo dessa prova sem mudar. Em que casos é mais vantajoso o lucro real é presumido? Existem casos que é mais vantajoso? Para quem? Quem precisa, quem deve, quem não deve? Traz uma clareza sobre isso. É importante até o empresário lembrar, e como nós estamos falando, setembro é o tão para quem? Olha, tem empresa que está no lucro real e está com faturamento baixo, tem um tipo de atividade que lhe permite ter Simples Nacional, ele é lucro real ou presumido em 2026. Mas, de repente, com uma boa conversa, fala, não, se você migrar para o Simples Nacional contribuinte, fica mais barato. E, às vezes, então, esse cliente, esse empresário, essa empresa, essa atividade dele, com esse faturamento X, é o momento também dele fazer a opção, olha, em 2027 eu quero ir para o Simples Nacional contribuinte, porque eu vendo para empresas que requerem o crédito do CBS, que no caso vai substituir os COFINS, mas eu posso ser Simples Nacional porque, mesmo somando os dois, com os meus créditos, como falou muito bem o Danilo e a Camila, com os meus créditos dos meus fornecedores, eu vou conseguir pagar menos e manter os meus clientes. Porque nós temos casos aqui de pessoas que às vezes tem clientes que compram 1 milhão por ano. Eu não vou perder esse cliente, não posso. Ah, mas eu estou no lucro real e faturo 3 milhões por ano. Um me compra 1 milhão por ano. Então, vamos lá, rever o enquadramento tem a ver com se você é indústria, se você é atacadista, se você é B2B, né? Se você vende para empresa, B2C, se você vende, se você presta serviços para grandes empresas, tudo isso tem que estar no escopo da decisão, né? Porque quando tem um faturamento alto, eu costumo ter uma régua de 200 mil. Se você fatura mais de 200 mil por mês, já tem que prestar atenção, tem que fazer o planejamento tributário. Então, primeiro ponto. Conforme o caso, 200, 250, até 300 mil no Simples é benéfico. Mas o seu comprador quer seu crédito, tá bom, é benéfico, mas se eu for contribuinte. Agora, se eu faturo 300 mil, fez as contas no planejamento tributário, olha, a sua alíquota vai ficar alta. Com o débito e crédito aqui, como a Camila falou muito bem, você pode comprar muito do Simples Nacional. Então, você vai pagar uma alíquota muito alta somada. Então, o lucro real é mais benéfico porque a tributação de débito e crédito no lucro real, que é diferente, você acaba pagando menos. Então, quando o faturamento é mais alto, o planejamento tributário mostra o caminho claro que é para o lucro real. Mas se o faturamento seu é baixo, nesse momento tem que migrar também para o Simples Nacional. E quem está no Simples, no meu faturamento cresceu, emergente, né, Dani? Aqui em Rio Verde todo mundo cresce. Aqui é igual Terra Brasília, né? Fértil, Tudo né? que planta dá. Fértil. Graças a Deus, essa região é muito Eu costumo dizer que somos privilegiados. Somos. E em Rio Verde tem muita empresa emergente. Oportunidade. Então eu quero sair do Simples e ir para o lucro real ano que vem. Vamos ver isso em dezembro. Não, também, né, Camila? A opção é setembro. Se você está no Simples e graças a Deus você está bombando, quer migrar para o lucro real presumido, em agosto é a hora de planejar, porque em setembro é a hora de dizer para o governo, olha, vou virar lucro real, estou virando gente grande agora. Também é a mesma regra. Tanto para migrar para o Simples, quanto para sair para o lucro real, o momento é agora. Mas aí tem um planejamento. Crédito, meu cliente, meu fornecedor, como falou. Então agora é provocação, né? Quem provavelmente tem que continuar muito bem, obrigado, no Simples. Ao meu ver, assim, não existe uma receita de bolo. Ah, se você faz isso, você continua no Simples. Se você faz aquilo, você vai para o lucro real. Depende muito do seu escopo de cliente fornecedor. E da sua organização também, como a gente já falou muitas vezes. Por quê? Ah, meu cliente vai querer o crédito do CBS, meu cliente vai querer o crédito da CBS, eu vendo para empresas grandes. A gente tem que pensar, num âmbito geral de reforma tributária, que o ano que vem está implementado o split payment para PJ. Então, eu não tenho mais a sistemática de emissão de nota fiscal, destaque de crédito, de imposto, e quem está adquirindo a mercadoria ou serviço de mim creditar só por conta do destaque na nota fiscal. A gente tem uma realidade diferente a partir do split payment, que é
Se o fornecedor, a empresa do Simples Nacional, não adimpliu com o tributo dela, se ela não pagou o CBS em relação àquelas mercadorias que ele está vendendo, ou o comprador não pagou o CBS, que também vai haver essa possibilidade, o cliente dele também não se acredita. Então, a primeira coisa, acho que já vai eliminar aí uns 40% de empresário do Simples Nacional, quando ele fosse perguntar se ele vai fazer o regime de CBS por fora, hoje, a minha organização, eu sou adimplente com meus tributos porque meu cliente vai querer crédito. Se eu não pago os meus tributos em dias, meu cliente não vai ter esse crédito. Então, eu vou chover no molhado. Eu vou sair do regime simples puro, porque não dá crédito para o meu cliente, vou passar a CBS por fora para dar crédito ao meu cliente, não vou pagar, meu cliente não vai ter crédito do mesmo jeito. E aí, é bom a gente lembrar que, entrando já no split payment, que vai ter um problema sério de caixa. Os empresários não estão entendendo isso ainda, parece que não caíram a ficha ainda. Vou dar um exemplo muito simples. O empresário que vende hoje 300 mil mês, e está no Simples Nacional, está numa alíquota boa, tá legal. Ele vende 300 mil, ele pega os 300 mil, põe no caixa dele, paga 200 mil em boleto, ele ganhou só 50, mas ele vai ficar com 100 no caixa. E ele paga a folha de pagamento, paga a conta de água, de luz, e começa do dia 1º vender até no dia 10, dia 15, dia 20, dependendo do tributo. Ele está trabalhando com dinheiro do governo sem pagar juro. Aquele cara que vende 300 mil em 2026, se ele vender o mesmo tanto, ou prestar serviço do mesmo tanto, em 2020, para pessoas jurídicas, ele não vai ter 300 mil em caixa. Ele vai ter 250. Mas, senhor, porque com o split payment, aqueles 50 mil, ao receber via Pix, depósito de qualquer forma ou boleto, o dinheiro já vai automaticamente para o governo. Então, aquele dinheiro que tinha para pagar a folha de pagamento, ele não vai ter mais. Ele não vai trabalhar com o dinheiro do governo 10, 15, 20. Acabou. Ele vai ter só 250 mil em caixa, paga os boletos de 200 e sobrou 50. Ai, meu Deus do céu, como é que eu pago minha folha de pagamento? Vai lá no banco pegar dinheiro emprestado? Ele tem que se preparar para isso. Porque com o split payment, o faturamento total dele vai cair, porque já vai ser deduzido dos recebíveis dele o imposto que é a parte do governo. E ele falou um termo em inglês, aí repete ele devagar. Split payment significa pagamento imediato. Pagamento na hora. Trazer luz à palavra. Eu comprei, por exemplo, esse celular na loja do Simples Nacional. Ele está escrito lá, custa R$1.000. Eu vou no caixa, o cara diz, o total aqui, isso deu 1.100. O que é, meu? É R$1.000 no celular. Não, mas é 100 de imposto. Milão cai na conta da empresa e 100 já cai na conta do governo imediatamente, quando se trata de jurídica para jurídica, bem lembrado, Camilo. E está a promessa que vai para 28, física também. Automaticamente no caixa dele não vai entrar 1.100 e ele pegar os 100 e utilizar para pagar a conta de energia. Ele só daí 30 dias que vai passar para o governo. Não. Vai entrar milão, ele tem que pagar um boleto de 900, vai sobrar ali a reca dele para ele comer, crescer e investir. Mas aquele caixa dele vai sofrer muito. E empresário, preste atenção nisso. Cuide do seu caixa. Se você trabalha com o caixa no fio da meada, cuidado, porque vai faltar caixa a partir de janeiro para fevereiro de 2027. Tá aí, hein? Tá perto, tá chegando. Tá chegando. Essa fome insaciável do governo, né? Você vê, eu acho... Faz o Y, como eu digo, para não falar aquela outra, né? Eu falo, faz o Y. Você faz... A gente... Eu não falei nada, eu falei, faz o Y, né? Essa fome insaciável para arrecadação, né? Sem nenhum tipo de planejamento, eu acho ele... Hoje, sabe que vocês sabiam que o Brasil, 80% das empresas são MEIs e microempresas? Quem move o país, né? O país é um microempresário. E olha o que ele fez. Ele já foi na muleira deles e já deu essa. Então, forçou uma situação, no meu ponto de vista, esse é o ponto de vista do Danilo, que o empresário não estava preparado para isso.
nesse momento. Com essa pressa, né? Eu acho que tinha que ter um planejamento aí. Falar de planejamento desse governo é nem baixo, né? Então eu acho que essa reforma tributária ela vem se arrastando por muitos e muitos anos, né? Eu acho que eu, Danilo, tenho muita esperança de ter alguma mudança aí para melhor, para facilitar, mas até o momento não temos. Então temos que dançar conforme a música, né? Preparar. Tem que preparar o empresário, tem que preparar o nosso cliente. O nosso cliente ele tem que estar preparado e ele vai estar preparado. E o que depender de nós, a gente vai estar junto, vai ser parceiro, igual nós somos, né? Para preparar isso para essa. Eu já vou aproveitar, já que você falou isso, que tem que estar, que o cliente tem que estar, né? Vou usar os conhecimentos. Vamos falar de documento. Para estar organizado, quem é Simples Nacional tem que se preocupar com quais documentos, basicamente. Na parte imediata, nós temos aí a nota fiscal no Portal Nacional. É. Ele tem que ter um programa para tirar. Aquela história assim, não tem programa não e eu não dou conta de comprar um programa. Não tem jeito. Tem que comprar um sisteminha para fazer, acessar o Portal Nacional, uma boa internet. Isso é agora, já. Agosto, acabou. Já está vigorando as notas fiscais do Portal Eletrônico. Você tem que ter uma boa internet e um bom sistema para te atender. É o primeiro momento. Quando for setembro, o que você tem que preparar? Tem que ter tempo para sentar e estudar com o contador. Não adianta. Tem que sentar comigo, com o Danilo, com o Hugo, com o Everton, que somos os mais literários na parte de explicação. E essa turma tem que dizer para você, olha, você está no lucro real, você vai pagar isso, isso e isso, vaza para o Simples. Ou você está no Simples, passa para o lucro real em 2010. Vamos fazer suas opções. E que documento que precisa ter? Bom, aí ele tem que ter uma consciência que o mundo digital ele está no pé do banco. A Receita está fungando o cangote do empresário através do banco. Ele tem todas as informações bancárias e ele diz, olha, estou vendo que você movimentou aqui 1 milhão esse mês. Diga para mim, quanto você movimentou mesmo? Aí você vai lá e declara 500. Você fala assim, pertinho, não deu certo comigo. Já sei que você movimentou comigo. Então, vai lá e te autua. O governo hoje está com tanta informação que o empresário ele precisa se organizar, dedicar tempo para os seus documentos internos, seus bancos, os seus controles internos e, acima de tudo, uma tecnologia que atenda à sua necessidade, mesmo que pequeno. Porque quando fala, não dou conta de pagar desses programas, a gente tem programas baratos no mercado, né? Tem vários deles usando programas baratos, né? Não, tem programas acessíveis aí no mercado, né? O comércio de programas cresceu muito nessa parte, evoluiu muito, se profissionalizou muito. Aqui em Rio Verde mesmo tem vários parceiros que atendem tanto o setor de serviço como o setor de comércio e vão atender esses empresários que precisam de adquirir esse tipo de ferramenta. Mas é igual a gente falou, a gente está falando aqui, tudo se envolve no planejamento. A Mira colocou muito bem. Não adianta o empresário querer ser o vendedor, o motorista, o entregador e o dono. Ele vai ter que delegar. E para delegar, ele vai ter que precisar de pessoas. E essas pessoas vão precisar ter um conhecimento para fazer essa coisa funcionar. Porque tem que ter uma sintonia entre escritório e a equipe empresa. interna. E a empresa, Né? se não tiver essa sintonia, não, como se diz, não falar a mesma língua, né? Não vai dar certo. Então é preciso, primeira coisa, o empresário tem que se conscientizar que fala, agora eu sou empresário mesmo. Eu preciso delegar. Eu preciso sair do operacional. Eu preciso rever meu fornecedor, meus compradores, preciso ver meu estoque, controle de estoque, né, galera? Contrato. Quem tem Contratos. contratos, quem firma contrato, tanto de comércio quanto de serviço, pensa, eu não tenho uma alíquota de CBS definida ainda. Voltei a partir de outubro desse ano. Se os meus contratos não têm uma cláusula que eu consiga alterar isso, talvez eu tenha prejuízo, porque eu tenho um preço fixo com você em um contrato de 2 anos. No ano que vem já muda, PIS/COFINS passa a ser CBS com uma alíquota que a gente não sabe ainda. E todo ano a reforma ela vem em ondas, são 6 anos de mudanças anuais. Então a gente precisa estar olhando para todos os lados da empresa.
E agora, Zé, só para Como eu não diga, Tá. diga. o contrato, geralmente, de fornecimento, ele é geralmente para 1 ano ou 2 anos. Mesmo contrato a curto prazo de fornecimento para 1 ano, seja de mercadoria, seja de serviço, nós estamos em julho. Ou seja, até julho do ano que vem, para um contrato de 1 ano, você vai ter que bancar esse preço, com ou sem CBS. Isso tem que ser negociado em contrato e planejado e com cláusula escrita dizendo que se for assim, tem que ser assim, se for assado, tem que ser assado. Isso tem que estar escrito em contrato de prestação de serviço ou de fornecimento. Ah, eu acho que foi a Camila que falou sobre o prazo, né, para você mudar de regime tributário. Quando é o prazo? Para Setembro. setembro. E Começo você tem de que avisar antes? 1º de setembro até dia 30 de setembro. Aí você precisa acessar o site da Receita Federal e fazer a opção se você vai continuar no Simples Puro ou CBS por fora. Mas e se você for mudar? Aí, Novembro. Até novembro. Até dia 30 de novembro. Eu vejo isso porque o governo fez isso para não voltar atrás no prazo de setembro, né? O direito a arrependimento. Até É novo, né? Isso não cancelamento, existia, né? não existia direito ao até então. arrependimento. Tem gente que tá chamando de cancelamento. Eu gostei mais do termo arrependimento. E aí tem até dia 30 de novembro do mesmo ano para se arrepender. É importante a gente frisar também que se eu não fizer a opção pelo CBS por fora dentro do prazo de setembro, eu não tenho que me arrepender. Eu não posso ir lá em novembro e decidir que eu quero CBS por fora. Eu tenho que fazer essa escolha em setembro. E se eu optar por CBS por fora, eu tenho até novembro para cancelar ou me arrepender dessa decisão. E para você ver, Jean, você que está aí nos acompanhando, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos, né, onde a maioria desse pessoal, os simples, prestadores de serviço ou presta-serviço, eles adequam seus pagamentos com o fluxo de caixa deles. Sim. Olha, eu vou pagar com 15, eu vou pagar com 30, eu vou pagar com 45. Eu tenho cliente, nós temos cliente aqui com 120 dias de contrato com multinacionais. Agora é o que o Hugo falou, e o caixa? Como que o caixa dele vai comportar isso, uma janela desse tamanho, para entrar o dinheiro para ele? E isso tem que rever os contratos. Imediatamente. Tem que pagar o imposto, né, Danilo? É Tem que pagar o importante também imposto. lembrar disso, que quando se trata de pagar o imposto, nós vamos passar, o brasileiro já vai passar num concurso legal. O governo vai dar de presente um diploma para todo empresário em janeiro. Você é um fiscal da Receita Federal, diplomado, presente, com lacinho de fita vermelha e tudo. Porque quando o dinheiro cai na minha conta, eu sou dono do dinheiro, eu posso gastar. Tá legal. E o imposto vai ser da mesma forma. A sua empresa de lucro real comprou de mim. Se eu paguei o imposto, cai no seu conta corrente dentro da Receita Federal igual banco. Mas se eu não paguei, o fiscal, agora diplomado com lacinho vermelho e tudo, vai me ligar: ô, seu picareta, eu busquei meu crédito aqui na minha conta corrente da Receita e não tá aqui, caramba. E aí, meu irmão, eu vou ter que pagar o imposto a mais aqui esse mês? Ah, já foi mal, foi mal? Não. Cara, paga logo aí que eu quero meu dinheiro aqui no meu conta corrente. Ele vai virar o fiscal do governo. Porque aquele cara que não pagou, Eu lembro, não transmitiu o crédito. eu lembro de quando a gente era pequeno, tinha aquelas brigas. Quem for homem, cospe aqui. O governo fez isso com o empresário, né? Aí eu tinha Não é isso? Quem Eu- for homem, cospe aqui. Fica um contra Vai o outro. ficar os caras. é da nossa época, acho que da Camila também. Lembra do Caça-Fantasma? Sim, Ghostbuster. Mas agora tem os caça-créditos. É os caça-crédito. Caça-crédito. É meio que isso. O governo achou uma forma de estar em todo lugar a todo tempo. É porque não precisa do fiscal da Receita Federal ir lá bater na sua porta. Você vai bater na minha porta porque você não achou o crédito lá. Eu costumo brincar no Genial, Pix. né? Vamos combinar? É. Genial. Não, pode ser ruim, mas é genial, né? Eu falo assim: Jean, tô passando um Pix de R$ 1.000 para você. Aí eu mando uma foto da palavra Pix para você. Você fala: rapaz, me erra. Minha conta corrente tá vazia. É isso que vai acontecer. Não adianta eu ter a nota fiscal, como a Camila falou muito bem, na minha nota, tá dizendo que eu tenho 1.000 de crédito aqui. Vou no conta corrente da Receita, não tem nada, eu não paguei. O caça-fantasma vai ligar pro cara na hora. Meu irmão, gosto muito de você, você é brother, Não paixão. me sacaneia, não. Sacaneio não, cara.
paga seu imposto. Mas, E ainda tem um pormenor que é, em setembro eu vou fazer opção. Suponhamos que a minha empresa eu queira recolher o CBS por fora. A Receita Federal ela pode inadmitir o meu pedido de recolhimento de CBS por fora por débito. Se eu tiver débito lá, não paguei meu Simples Nacional do mês 5, 6 e 7. Aí no mês 9 eu fiz a opção por CBS por fora. Se o governo vê que eu estou devendo, ele vai mandar uma notificação falando que inadmitiu o meu pedido e que eu tenho 30 dias para regularizar os meus débitos com a Receita Federal para fazer um novo pedido. E não é débito só com a Receita Federal. Se eu dever ao Estado, questão de DIPAL, se eu dever ao município, questão de taxa de alvará, alguma coisa nesse sentido, o governo ele pode inadmitir o meu pedido de ser do Simples Nacional. Ó, tem um roteiro. A gente segue um roteiro. Algumas ideias centrais, né? Que a gente quer conversar. Mas essa é uma pergunta minha. Não está no roteiro. anda lá. A reforma tributária é imune à sonegação? Se você trabalhar empresa a empresa, sim. Porque, cara, se você não pagar o imposto e eu tenho crédito, eu vou para você. E não tem jeito, Vice-versa. e vice-versa. E aí, se eu não pagar ainda, você pode me acionar na justiça, porque o crédito é seu, o dinheiro é seu, não é mais do governo, o dinheiro é seu agora. Você pode me cortar como fornecedor, porque é isso que vai acontecer, o que vai ter de empresa cortada vai ser isso aí. E o que é pior, vai ter um governo e um empresário, vai ter dois perturbando agora para você pagar o imposto. Então, quando se trata de empresários, e mesmo Simples Nacional, ou de qualquer atividade que forneça para pessoas jurídicas, acabou a sonegação. Agora, para quem fornece para pessoas físicas, o cara do X-Salada, que eu chego lá, como meu X-Salada e vou embora, ele faz o que quiser com aquele dinheiro, porque... né? Mas eu vou lá e passo o cartão na maquininha dele. Lascou. Caiu na conta, meu. Então, quando eu falo de adaptação, e você falou muito bem, quem sobrevive não é o mais esperto, é quem se adapta, o empresário tem que se adaptar. Não tem que acabar o simples, não vai acabar o simples é a melhor tributação que existe. Mantenha-se no simples de unha e dente ali quanto puder. Porém, se organize e se adapte às novas regras. É isso aí. Até porque os outros impostos recolhidos por dentro do Simples, eles não vão parar de ter aquela alíquota mais vantajosa, que é o CPP, a contribuição patronal, o IN, qual mais? Jota, Contribuição social, ICMS, ISS. lembrando duas apurações, né? Como assim? Duas apurações de Vai ter duas contabilidades fiscal, Sim. né? Sim. Uma do contribuinte e não contribuinte, né? Aumentou o trabalho do contador. Tô te falando, o contador, a culpa de tudo é dele. Entendi. É porque quem fizer a opção tem que fazer a apuração da opção e a apuração do Simples Nacional, que continua. Então, além de fazer a apuração, como sempre fez o Simples Nacional, vai fazer agora do CBS com todos os créditos, que é bom, tem bastante crédito pra caramba. De comprar da empresa que é tributária e contribuinte, né? E paga. E tem os seus débitos, onde vai haver uma apuração normal de débito e crédito e saldo a pagar. Diz que é assim, né, a ordem, né? Dizem que é Deus, a família e o seu contador. Deveria ser Juntinho ali. primeiro Deus, depois a família, depois seu contador. Tem ele perto e como amigo. Isso. Já que a gente está falando disso, com a experiência lá do alto, que eu sempre falo, dos 35 anos, a gente está chegando na reta final do nosso HBMcast nessa edição, eu queria que cada um de vocês trouxesse uma visão de fechamento e com essa experiência, né? Dica, sugestão, um olhar de vocês para esse empresário que está nos ouvindo e vendo sobre tudo isso que nós falamos. Eu vou começar com o Danilo, vou para Camila e encerro com o Hugo. Pode ser? De boa. Diga lá, Danilo. Já que a mensagem desse final é o seguinte, o que a gente falou durante esse podcast aqui, vem sempre falando em reuniões com os clientes, né, orientando, é o planejamento.
Não tenha medo de se planejar. Isso não é perca de tempo para você e nem para sua empresa. Pode usar sem moderação. Use sem moderação, né? Use, entre em contato com o seu profissional. É uma dica importante. Não escute tudo que está na internet. Tem muita. Só HBMcast. Fala isso só aí. sim, bem lembrado. Tem muito mentor aí que, no meu ponto de vista, está causando um pânico nos empresários que tem necessidade, né? Tá surfando na onda, como diz o outro. E Gerando dificuldade para vender facilidade. para vender facilidade, é isso. Uma palavra festiva que você falou. Então, nós aqui da HBM, né, tem muitos profissionais também, no Rio Verde, no Goiás, no Brasil, são profissionais competentes, né, sérios, e que vão te dar total respaldo para isso. Não tenha medo de se organizar, de se planejar. Isso é um passo que vai ser dolorido no começo, essa virada de chave, essa virada de cultura, mas no futuro você vai ver que foi bom para você, foi bom para sua empresa, você conseguiu sair dessa, Crescer né? organizado. Crescer organizado, que é a maior importância do empresário brasileiro hoje, é se organizar para crescer organizado, não crescer para depois se organizar. Então, o ponto positivo que eu vejo nessa reforma é isso. É forçar o empresário a se organizar. Isso vai ser bom. E se ele se organizar, O jogo é outro. o jogo é outro, nós vamos ganhar essa batalha. Brasileiro, a esperança brasileira nunca acaba, né? É. A vantagem da nossa raça é essa aí, então vamos para cima. Não vamos desanimar, não, que vamos passar por essa, mais essa. Você falou que o brasileiro é guerreiro, né? E na arte da guerra, recomendo. Tem hora que você tem que dar um passo para trás, entender o inimigo, entender o terreno, se reorganizar e aí voltar para a batalha, né? Talvez esse seja o momento do empresário, no caso o general de guerra, recuar os exércitos, entender o terreno e como está a batalha e depois retomar. Já toma. Acho que é sobre isso que você está dizendo. É isso aí. Camila, diga lá. Penso que eu vou pegar um gancho no que você disse a respeito do contador. Você tem que ser amigo do seu contador. Só que eu vejo que tem muitos empresários que deixam, meu contador vai decidir, ele vai ver o que é melhor, mas o contador, ele entende do tributo, eu entendo do tributo, eu sei quais vão ser os reflexos, mas quem entende da realidade da empresa é o empresário. Ele não pode só esperar que o contador provoque ele também precisa provocar o contador. Ele também precisa dizer qual que é a realidade da empresa para poder fazer um planejamento em conjunto. Eu vejo isso, que hoje em dia, não só nesse ramo nosso de atuação, mas as pessoas elas estão, se há problema, deixa que o outro resolve e não toma a frente daquilo que lhe diz respeito. Mas a empresa é minha. O dinheiro que vai sair a mais ou a menos, ou o risco que tem de um auto de infração, ele é meu. É no meu nome que tem essa empresa. Então, eu vou sentar com o contador, eu vou provocar, eu vou levar documento e eu vou ajudar ele a fazer o planejamento tributário. Porque tem pessoas que andam documento, só é uma decisão, hein? Vai. E isso aí eu vejo como uma oportunidade também da reforma tributária de mudar essa cultura no brasileiro. Da pessoa realmente ela se preocupar em entender não só sobre compra e venda, mas entender de imposto. Toda empresa que eu vou, eu escuto isso no mínimo uma vez por dia. Ah, o governo é meu sócio e nem pisa aqui na minha empresa. Ele nem vem aqui, faz nada, eu trabalho tudo e ele é meu maior sócio aqui dentro hoje. E aí eu penso, mas se ele é o seu maior sócio, como que você não entende daquilo que você está pagando para ele? Porque às vezes você só recebe uma guia e vai Isso é e muito paga. bom essa visão, né? Muito boa. Você recebe a guia e paga sem nem entender. Você não sabe questionar, então você tem que entender um pouco disso também. Tem que entender um pouco da tributação do Brasil, que não é nada fácil, para você ter pelo menos argumentos ou meios de conversar com o seu contador, conversar com o seu consultor, com a sua equipe para passar para ela. Então é se preocupar mais e não deixar só na mão do outro sobre aquilo que é meu. Aí, Camila, perfeito. É aquela brincadeira, né? Se o problema é meu, eu passo para quem eu quiser. Né? Ele é meu, eu passo para quem eu quiser. Não é bem assim. Não é bem assim a história. Mistura explosiva. Empresário que acha que sabe tudo e contador oportunista.
Eu tenho, quando eu vou tratar de assunto do agro, eu tenho uma expressão que eu já chamo de chavão meu. Talvez tenha outras pessoas que usam, mas eu chamo de um chavão meu. Meu avô foi roceiro, meu pai foi fazendeiro, eu tenho que ser empresário rural, Gestor rural. gestor rural. Empresário rural, isso aí. Quando se trata do comércio, a mesma coisa. Antigamente tinha o boteco, depois virou um comércio e agora virou empresa. E o empresário tem que entender isso. Tanto o empresário rural quanto o empresário urbano. E aí casa perfeito com o que o Danilo, mas a Camila falou, que o empresário, ele tem que ser empresário. Ele não tem que ser botequeiro e nem só comerciante. Ele tem que ser comerciante e empresário. Não adianta ele fazer bem da porta para dentro. Ele vende bem pra caramba, ele compra bem pra caramba, ele racha de ganhar dinheiro ali. Mas o governo leva tudo, né, Camilo? E aí ele paga. Teve um cliente, eu levei um susto uma vez, eu perguntei qual que é a alíquota do Simples que estava, ele não sabia. Falei, como assim? Você não sabe o que você está pagando para o governo? E foi ver, estava numa alíquota muito alta, tão alta que o lucro real compensava mais. E aí vem o salário em setembro para isso também. Então, o empresário ele tem que deixar de ser comerciante e passar a ser empresário de verdade. E ele tem que ter tempo, dedicar tempo para isso. Isso é adaptar. Isso é você ser dono da sua empresa. É pensar grande, pensar longe. Mas eu sou pequenininho. Não interessa, você é pequenininho. Você sabe quanto você vende? Sei. Você sabe quanto você paga de imposto? Não, então não interessa se ser pequeno ou é grande. Você não sabe qual que é a sua alíquota, qual que é a sua margem. O que é o dinheiro que vai faltar no caixa? Como é que vai estar o seu fluxo de estoque? É pisar no acelerador com o olho fechado. Com o olho fechado. Então, o empresário tem que entender que ele tem que ser empresário e a tecnologia veio aí para ajudar e para fiscalizar. Da mesma forma que a tecnologia nos ajuda, ela ajuda o governo também. E o empresário tem que ter essa ciência, essa cultura. Ou ele se adapta, ou, como dizia um ex-presidente, ele não vai se estabelecer. Quando ele levar um susto, ele já está com tantos problemas que ele não vai conseguir mais se estabelecer. Mas não é fazer terrorismo, eu estou dizendo e reforço, é adaptação. Temos que nos adaptar. E está tudo bem, a gente já se adapta e toca o barco. É assim que funciona o empresário brasileiro. É isso. Eu costumo dizer que o mercado, a gente fizer uma analogia com a história dos 3 porquinhos, o mercado é o vento, né? Ventania. Virar. Se a sua casinha for de palha, ele vai derrubar a sua casinha. Ele vai soprar, né? O lombo sopra, né? Se a sua casa for de madeira, ele vai derrubar, mas talvez tenha maior dificuldade. Mas se ela for de alvenaria, muito dificilmente ele vai derrubar. E não interessa o tamanho da casa. E não interessa. Então, pergunta polêmica para a gente finalizar o nosso HBMcast. Um empresário que investe numa gestão e planejamento tributário, fiscal e etc., de alto nível, com profissionais capacitados, com o dinheiro que ele tira do lixo, ele paga os honorários de um bom profissional e sobra? Jean, eu aqui já compartilho uma informação com o empresário. O Jean, além de um bom marketing, ele faz uma boa gestão. Jean, você como gestor de empresa, que presta serviço para o pequeno e para o grande também, você sabe que isso é uma verdade. Quando as pessoas falam assim, eu vou contratar um gestor para me ajudar aqui, e ele está ali com a pessoa organizando os processos, organizando os impostos, as taxas, as datas de pagamento, como o Danilo frisou bem. Tem clientes que pagam dia 5, dia 10, ele se organiza. Quando ele tem um gestor, e ele paga um honorário para o gestor, e a economia vem, ele fala assim, cara, eu paguei aquele cara 3 vezes, eu ganhei acima daquilo que eu paguei. E é assim que funciona. Não adianta o empresário querer ter o que eu chamo de pato, a Camila falou isso muito bem, né?
não sabe nadar direito, não sabe andar direito, nem voa direito. Quer fazer tudo e não faz nada direito. Esse cara, ele está fadado ao fracasso, porque ele não se adapta. Ele acha que um gestor, como o Jean, é caro, não dou conta de pagar. Mas ele paga 3 vezes mais de problemas. Sai dos dedos dele através de um fornecedor malandro que não entregou direito, de um produto velho, de um produto mal feito, através de um roubo, de um contas a receber que não recebeu, que não, ele nem sabia que tinha para receber, porque não tem controle. Sai tudo entre os dedos ali 3 vezes aquilo que gastaria com um bom gestor. Então, o bom contador, ele tem que estar junto para ele ter a empresa dele na mão. Mas ele tem que ter um bom gestor para que o que ele tem na mão não saia do meio dos dedos. Isso é planejamento. Isso é uma boa gestão. E Itaí o Jean faz isso. Obrigado. Prima. Muito obrigado. Gente, olha só. Indiscutível, uma das melhores edições do HBMcast, que trouxe muita clareza. Tenho convicção disso. Para você, empresário, eu quero agradecer a Camila. Obrigado, Camila, por ter estado conosco no HBMcast. Eu que agradeço a vocês, Jean, Hugo, Danilo. Muito obrigada pela oportunidade. Espero estar aqui mais vezes. Estará, sem dúvida. É a casa dela, né? Mora aqui. Mora aqui, não quer mais tempo aqui do que... Certeza que mais tempo. Danilo, obrigado, cara. Show de bola. Obrigado, Jean. Obrigado, Camila. Obrigado, Hugo. A você que nos acompanha, né? E é isso aí. E vamos estar mais vezes aqui. Vamos agregar mais conhecimento, né? E como eu disse, vamos vencer mais essa batalha. Show de bola. Hugo, muito obrigado. Então, estamos juntos aí. Busque informações. E a HBM está aqui para levar informação séria, conteúdo sério, e que você possa crescer. E gente cresce junto. Legal, show de bola. Quero agradecer a galera da produção que está ali. Trabalho muito bem feito, muito obrigado, árduo e muito bem feito. Pessoal do marketing também aqui presente. Quero agradecer principalmente você por ter estado conosco em uma edição tão legal do HBMcast e convido você para a próxima. Mas antes, dá um like, segue, compartilha, ativa o sininho, para fazer parte desse ecossistema de informação de gestão que é o HBMcast. Nos vemos no próximo. Valeu!